Boa tarde, pessoal. Eu sou a Anne Fortes, host do Iluminar Podcast, e hoje eu estou com a Glenda Sakamoto, ela que faz projeto de prevenção para incêndios, né? Isso. E do qual eu não sei nada, então eu estou curiosa igual vocês para saber como isso funciona, né? Contar um pouquinho quem é a Glenda, né? A Glenda eu conheço há muitos anos e a Glenda é meio que uma irmã japonesa, posso dizer assim? Sim, né? Uma irmã japonesa, né? Então, parceira de altas estradas e altas É, viagens, né? muitas viagens. Muitas viagens e ela que, né, então eu trouxe ela justamente porque ela tem um trabalho muito bacana e é um trabalho que é muito específico, né, Glenda? É, Então é um bastante. trabalho que eu acho que todas as empresas precisam, na verdade, necessitam, Sim, e ele é muito difícil de encontrar um profissional que faça também, né? Não isso. não tem uma facilidade, né? Não, não são muitas pessoas que fazem. Então, conta um pouquinho, então, Glenda, fica à Tá. vontade, tá? Eu sou a Glenda Sakamoto, eu sou engenheira civil, eu sou especialista em segurança contra incêndio, então eu executo projeto e dou consultoria nessa área, né, específico. Então, assim, é uma área bem específica mesmo. Então, assim, não tem muitos profissionais que fazem, muitos profissionais que são especialistas também, né, porque tem várias formações que podem fazer projeto, mas nem sempre eles são especialistas no assunto, né. Então é uma área bem específica, diferente, que as pessoas não têm um conhecimento, mas deveriam ter, porque é bem importante, né. Porque na verdade é muito importante, né, por exemplo, assim, uma fazenda ela tem uma necessidade de ter isso, né, mas uma Tem, indústria também tem, né. Co tem. fala um pouquinho mais sobre quais são as abrangências que precisa, né, o porquê que precisa. É, toda edificação precisa de prevenção contra incêndio. É exigido nas edificações comerciais, industriais, fazendas, né, onde produz e principalmente onde faz beneficiamento de grãos, coisas assim. Mas, na verdade, a maioria dos incêndios acontece nas residências, onde não é obrigatório ter a prevenção, mas que todo mundo deveria se preocupar em ter. Olha, que interessante É. isso, né. É, porque a gente não pensa, né. Não, ninguém se preocupa, ninguém tem um extintor em casa, né. Eu mesmo, quando eu morava em casa, eu não tinha um extintor. Hoje eu tenho, porque eu moro em prédio, então prédio residencial é exigido, né, prevenção contra incêndio, e então tem Mas não dentro do extintores. teu apartamento, dentro Não, no do né, no prédio. prédio em Isso. si, né. É. Que maluco isso, né. Eu sempre penso assim, sabe, porque eu moro num edifício mais antigo, né. Eu fico pensando: "Gente, espero que nunca aconteça nada", mas como eu acabei de fazer o curso de eletricista, eu fico Aham. pensando: "Nossa, não é tão difícil para dar um curto, para ter um problema", Não, sabe. não é. É a coisa mais fácil que tem é acontecer um incêndio. E a gente não tem essa noção, né, Não, não do tem. Eu perigo. só me dei conta no meio do curso que eu falei: "Gente, mas o meu prédio é antigo, acho que eu tenho que trocar toda a fiação lá Aham. rápido". Sim. Né, porque às vezes é isso, porque um dos motivos talvez dessa facilidade é realmente a fiação antiga talvez, Fiação ali. antiga ou emenda mal feita, então isso tudo causa aquecimento, tem gente que sobrecarrega a tomada, isso é uma causa Comum. bem comum de incêndio. Equipamento com defeito, então tipo um aparelho de ar-condicionado, né, que está mal instalado e tal, também é um risco bem grande de acontecer um incêndio. Sabe que um dia desses o Taná era pequeno ainda, né, o Taná é um cachorro que ficou um tempo comigo, né, agora ele tá na chácara de uma amiga minha, enfim, mas só para contar a história, né, e ele roeu o cabo da air fry. E eu troquei, né, mas aí no momento daí, assim, foi feito por alguém, assim, nada muito, né, especialista, né, e deu um curto lá em casa, eu falei: "Gente, olha o problema É um isso". perigo. Não, air fry é um aparelho que é um perigo, porque normalmente as pessoas elas cortam o plug do terra, Aqui porque também é um não tem a problema. tomada, minha tomada só tem 2 pinos, então vamos lá cortar o terceiro pino da air fry. É um problema, super perigoso. Ou então, normalmente ela é 20 amperes, e aí você vai e coloca numa tomada com adaptador, porque não entra na tomada de De 10, que é 10 o ampe padrão aham, de todo sim, lugar, né. Aí é, você vai e usa um adaptador, aquilo aquece, porque ela aquece muito, ela tem muita muito, potência, assim. né, e aí derrete tudo e pega fogo.
é bem Então perigoso. essas causas são casos que a gente precisa ficar muito esperto, muito ligado para que não Muito aconteça, né. e isso normalmente aconteceria aonde? Numa residência, É. aonde ninguém faz a E ninguém faz prevenção. a prevenção, né. E uma questão também você comentou em 20 amperes, né. Então, assim, é muito mais fácil, gente, trocar a tomada de 10 amperes por É, uma de 20, que você vai isso. pagar, tipo, sei lá, R$ 10, sei lá, é muito barato, na verdade, É. do que você ter um adaptador. Então, se tem essa necessidade, troque, né. É, uma coisa também que é importante observar, né, não só trocar a tomada, né, o plug dela para poder encaixar certinho, mas verificar também se a fiação que está alimentando essa tomada também tem uma bitola adequada. Ah, que é Porque se muito ela for importante, muito né. fininha, ela também pode se aquecer, derreter, né, o isolante dela e também pegar fogo. Também isso é muito importante, até na época de reforma, né, já digo, né. É, já prevê, né, gente, porque todo mundo coloca ali na cozinha uma O cafeteira, a forno, cafeteira também tem uma potência muito alta, sim. uma cafeteira expresso, uma air fry, então assim, tem que prever ali uma tomada, né, específica para esse tipo de aparelho. Que tem uma bitola, uma fiação da bitola maior, Isso, que né. você já prevê daí uma fiação adequada, a tomada adequada, né, para tudo funcionar certinho e não correr risco Sim, de pegar fogo. exatamente, né. E essa parte industrial, Glenda, como é que funciona, assim? Porque a pessoa te chama para fazer uma assessoria, ou a pessoa ou são coisas diferentes, funciona de forma diferente? Porque tem empresa que tem planta, tem outras empresas que nem a planta tem, né. É. Então, assim, é É, a gente um sempre mundo à inicia parte, né. por uma assessoria. Então a gente vai lá, verifica a documentação, o que que eles já têm, o que que tem instalado, porque muitas vezes eles têm instalado, só não foi projetado. Então, Ah, assim, sim. foram lá, colocaram extintor, hidrante, etc., mas não foi projetado, então não tem um projeto específico, não tem um projeto. O projeto ele precisa ser aprovado no Corpo de Bombeiros, né? Então, às vezes, não tem esse projeto. Então, a gente inicia a assessoria por aí, já analisando a documentação e tudo, para daí a gente dar a direção para o cliente e dizer o que que ele precisa. Ah, então vamos começar aqui pelo projeto, daí às vezes tem que partir de um levantamento, um arquitetônico, para daí chegar no projeto de prevenção. Então a gente atende específico, né, então assim, cada cliente é um caso e a gente trata isso bem individualizado. Esses dias eu estive numa fábrica, na verdade, num parque fabril, né, e aí eu percebi que não tinha nada de que eu entendesse que tivesse um projeto contra incêndio lá, né. Um projeto de, como você mesmo diz, de De prevenção de prevenção de incêndio, né. incêndio. Então, aí eu perguntei para a gerente e ela disse: "Ai, Anne, não, aqui a gente, assim, ó, era uma empresa pequena, aí eles precisaram comprar um outro terreno, compraram e emendaram". E daí foram, assim, uns 4, 5 terrenos que eles foram só aumentando, Foram sabe, crescendo aos poucos, né. crescendo aos poucos, mas em nenhum momento se preocuparam com isso, né. E eu comentei e falei: "Ah, mas eu acho que isso é necessário, né". Então eu passei o Sim, telefone, né, para que ela entrasse em contato contigo para conversar, porque eu acho que isso é muito importante para a empresa, né, porque muito. pode ser um problema muito grande numa empresa que tem ali, sei lá, mais de 100 funcionários, né. Sim, é muito importante. Para prevenção, você fala, né, a prevenção contra incêndio, ela é para proteger os funcionários, né, proteger as pessoas que estão na edificação e para proteger seu patrimônio, porque assim, Sim. o incêndio depois que ele começa, ele devasta tudo, né? Então, por isso que até tem várias medidas de segurança para evitar que destrua todo o patrimônio, né? Que a gente usa compartimentação, distanciamento entre edificações, que é para justamente, então pegou fogo aqui, a gente consegue deixar o fogo aqui, sabe, sem passar para outro Com compartimento. segurança, né. Isso, exato. Então, assim, as medidas elas são sempre pensadas primeiro para tirar as pessoas do local com segurança e segundo para proteger o patrimônio e perder o mínimo possível, né? Sim, é claro, a necessidade, né. É, É. E aí isso, na verdade, porque imagina, o trabalho é tão enorme, né, porque todo lugar precisa, desde um supermercado, desde uma fábrica, desde um bar, tudo tudo precisa, tudo precisa. precisa. E existe algum órgão que faça essa, como é que eu vou te A dizer, essa fiscalização? O Corpo fiscalização? de Bombeiros. Eles que fiscalizam e verificam se as empresas elas estão atendendo às medidas, né? Se elas têm tudo instalado, se tem um projeto aprovado, porque daí o projeto ele é obrigatório acima de 200 metros quadrados, né? Então, uma empresa menor que isso é feito de uma forma mais simplificada, mais Ah, então não, então simples. existe a necessidade, sim. Mas assim, pensa assim, ó, tem a necessidade de você ter a prevenção contra incêndio.
um projeto específico, É praça, né. aprovado, tudo mais, aí tem lá metragem, risco, aí é analisado uma outra coisa, Ah, entendeu? entendi. Mas assim, tem que pensar que todo lugar precisa ter prevenção, nem que for um extintor, você E tem que você já ter. teve alguma coisa, algum caso de fazer alteração? Sim, também Que tipo de tem. alteração que você comumente pede, assim? Alteração por conta de ampliação. Então a gente precisa fazer alteração de projeto, porque a empresa ampliou ou mudou layout, também acontece muito em fábrica. Fábrica se muda muito, né? Sim. Acontece muito. Então, assim, se você muda muito o layout da fábrica, mesmo que você não tenha uma ampliação de área, também necessita de uma alteração de projeto. Então, também eu já fiz esse tipo de alteração. Olha que interessante. E você escolheu esse caminho por algum motivo? O que que te levou, né, a trabalhar com esse tipo de Foi projeto, procura, assim? Foi a foi procura? procura. Foi procura, foram oportunidades que foram aparecendo, e daí eu comecei a trabalhar até antes, né, de me formar, Ah, sim. já comecei a trabalhar com esse tipo de projeto, e depois que eu me formei, daí eu resolvi me especializar. Olha que interessante. E daí você precisa de softwares especiais ou não? Ou tem alguma coisa Na verdade, precisar não, né, então assim, com o AutoCAD a gente consegue resolver, e eu uso planilhas também, que ajudam em cálculo e tudo, né, para você não fazer um cálculo na mão, dá para fazer, mas, né, para não é quê, né? prático, né, para Para quê? quê esse esforço? Para que esse esforço? Então a gente usa planilhas para fazer cálculos e o AutoCAD para, né, desenhar o projeto. Mas eu uso softwares específicos que ajudam também nesses cálculos, no dimensionamento, por exemplo, de hidrante, chuveiro automático. Porque é uma coisa muito, assim, né, específica mesmo, É né, bem é um específico, daí detalhe é um software específico para para aquilo, isso. Isso, exato. né. É bem E específico. você atende todo o Brasil, atende o como é que é, assim, essa questão de, tipo: "Ai, tô lá no norte do país", né. Então, eu consigo atender o Brasil todo. Daí, assim, tem alguns estados que o bombeiro ele tem um processo online. Então, isso diminui custo para o cliente, porque eu não Ah, olha preciso que estar interessante. pessoalmente lá. Eu posso ir lá fazer uma visita e depois eu consigo fazer todo o processo daqui, Nossa, coisa né? boa. Então tem vários estados que já tá desse jeito. Tipo, aqui no Paraná tem algumas cidades, não são todas que fazem. Mas no Mato Grosso também tem várias. Eu tenho um escritório no Mato Grosso, né? E tenho um em Criciúma. Então, tenho pessoas espalhadas Específicas. estrategicamente ali para poder atender várias partes do Brasil e estar sempre próximo dos clientes, assim. Ai, que bom, que prático, na verdade, É. né, porque isso é uma coisa muito importante, né. Então você tem gente lá próximo, né, do né, É, tô ali no centro-oeste, mas isso. aqui no sul que eu tenho, né, eu que tô aqui em Curitiba, e tenho também uma arquiteta que está em Criciúma. Olha que bom. Isso é, na verdade, é assim, para a gente entender, na verdade, que é tão importante, é uma coisa tão, difícil de encontrar até, né, procurar na internet, você vê que são poucos escritórios que são específicos disso, né. É, E eu sempre digo, né, buscar a especialização é muito importante, porque a pessoa só faz aquilo, então ela tem caminhos até diferentes do que quem tem. faz vez por outra, É, né. porque você tem mais acaba tendo mais experiência com Sim. aquilo, com os corpos de bombeiro, cada corpo de bombeiro funciona diferente. E qual que é assim, ai, Anne, ó, essa parte é uma parte um pouco mais difícil de lidar. É com relacionamento mesmo entre bombeiros ou não? Tem bombeiro que Hum, tem alguma coisa que é um pouquinho mais trabalhoso, assim, ou não, é olha, tudo eu tranquilo? acho que o mais trabalhoso do meu trabalho é fazer as pessoas se conscientizarem da importância. Então, o porquê que as pessoas fazem um projeto de prevenção? Porque o bombeiro pediu, porque ele Ah, só na hora que exigiu. ele exige. É. Então, assim, é muito difícil. Olha, para não dizer que eu não tive nenhum, teve um cliente que me procurou porque ele queria prevenção. Ele não foi exigido corpo de bombeiros lá, não foi, não tem nada. Ele só precisa proteger. Ele tem uma oficina mecânica de carro antigo. Então, assim, são coisas caras que estão Caríssimas, imagina ali. carros antigos, né. E então, E que não assim, é ele dele, quer né. e que não é dele, então ele precisa proteger aquilo. Então ele pensou nisso, em proteção. Esperto também, né, É. convenhamos que, né. Agora, a maioria é por conta de exigência, de norma. Ah, porque a minha fábrica para funcionar, ela precisa do alvará do corpo de bombeiros, então eu preciso do projeto, preciso das coisas instaladas. Então, assim, essa conscientização das pessoas é o mais difícil.
Então, aí a hora que você vem, você tem que instalar hidrante, tem que instalar detector de fumaça, não sei o quê. Nossa, sério, tudo isso? Precisa mesmo? Tem certeza? Sabe? Então, Tem essa assim, você... tipo: "Ah, não consigo burlar isso". É, Tem brasilidade não ali. tem. Ai, aquele jeitinho Jeitinho assim, o brasileiro de jeitinho ser. brasileiro. Então, isso eu acho que é a parte mais difícil. Ai, é complicado, né, mas é necessário, né. É necessário, é importante. Inclusive, na semana passada, não foi no domingo, pegou fogo num cliente meu, no Mato Grosso. É mesmo. Uhum. Então, assim, gente, acontece. É porque você fica assim: "Ah, não, mas é que nunca aconteceu". Mas pode Mas acontecer, pode acontecer, entender? né, acidente é justamente isso, né. Acontece, Ele não nasceu pra incidente. existir, mas E ele acontece que existe, nem né. lá, aconteceu sozinho, era num domingo, a loja estava fechada, graças a Deus não tinha ninguém. Assim, pelo lado bom, né, porque tem um lado bom e o Sim, lado ruim de não ter ninguém. O lado bom é que que ninguém ninguém se viu. fere, e o lado ruim é que daí as pessoas demoram muito pra ver, perceber, daí acionar bombeiro e etcétera, acaba, né, se alastrando um pouco mais o É, fogo. teve o caso da Cacau Show, né. É da Teve Cacau que também, teve? Que teve foi que uma aquele fábrica da Cacau Show que é, queimou né. inteira. Gente, que imagina. Gente, tem muito incêndio. Eu que acompanho, né, isso, e daí todas as pessoas que me conhecem me mandam, né: "Ah, olha, incêndio aqui, Ah, incêndio sim, ali", é porque entendeu? Então, teve muitos. Teve um na semana passada, acho que foi semana passada retrasada, que foi um parque de tanques de combustíveis. um Ficou parque de queimando tanque. mais de 24 horas, porque você não consegue apagar, né, era diesel, álcool e gasolina. Então, assim, você não consegue apagar o Você não consegue fogo. nem chegar perto, né, como Você é que deixa faz isso, queimar, né? você deixa queimar. Você resfria Porque os tanques das uma hora laterais, vai e aí você deixa queimar que uma hora vai apagar. Só que isso tudo para o meio ambiente é péssimo, né. é. E não só Então, nem a fumaça, né, mas é tudo que a queima, né. região ali, os vizinhos, né, daquilo ali, sofre bastante com a fumaça, com todo aquele, né, e o meio ambiente. Mas foi mais de 24 horas de combate ali, os E bombeiros. essas tragédias que acontecem, você acha que tem como evitar com o projeto de prevenção? Não só com o projeto de prevenção, mas como outros cuidados, como, por exemplo, a parte elétrica que a gente estava comentando. Então, assim, não adianta você ter um bom projeto, ter todo o sistema instalado lá maravilhoso, se a tua parte elétrica tá toda velha, E isso toda você mal feita. tem uma aquela Mil Curiosas, né. É. Mas assim, e isso você tem, por exemplo, se você precisar que eu te mande uma equipe para validar a elétrica da tua empresa, aí você contrata uma pessoa que Isso. faça A gente dá isso. essa orientação da prevenção, porque Sim, a ideia é prevenir, porque pensa assim, o extintor e o hidrante, ele é para combater o incêndio, então o incêndio já existe, né. sim. Então a ideia é que ele não aconteça. É a Então, prevenção é a mesmo, né. prevenção mesmo. Então são várias coisas que a gente faz para prevenir um incêndio. E como é tudo feito por humanos, né, aí que tá a questão, na É. verdade, né. É as pessoas entenderem essa importância, sabe, todas essas, dicas que a gente dá, orientação e seguir tudo isso, né. Porque, que nem eu falo sempre da parte elétrica, porque é a maior causa de incêndio. A maior parte é por conta de causa elétrica, depois é por descuido humano. Então, por exemplo, numa fritadeira lá que você colocou na tomada errada, Sim, né, que alguma fez coisa ali, encheu de T na tomada, e ligou 20 equipamentos ao mesmo tempo, e né, daí superaquece, né. superaquece. Então, assim, daí acontece Sobrecarrega e e superaquece, né. superaquece. É. Então, assim, acontece muito por causa disso. Mas é uma questão de prevenção, que nem agora eu estou trabalhando no projeto de uma algodoeira, né, de uma fazenda lá no Mato Grosso. Então, é um assunto bem delicado, porque o algodão, ele tem ignição automática, sozinho, ele pega fogo sozinho. Sozinho literal? Sozinho, Sozinho? Tipo, eu tô sozinho, aqui sozinho. alone Ele e tá ali no cantinho, quietinho, e ele pega fogo por sozinho. causa do sol, coisa assim? Não, porque ele, quando ele tem um teor de umidade alto, ele tem uma reação química dentro do fardo de algodão, que ele oxida e solta calor. E aquilo faz com que pega fogo. Só que ele pega fogo lá dentro, né, daquele fardo, e aí ele vai queimando aos pouquinhos. A hora que ele chega na superfície, daí faz tipo aquele fogaréu, e para você controlar é a coisa mais difícil. Então Menina. tem toda uma prevenção para que isso não aconteça.
entendeu? Tem várias coisas que é feito ali, várias medidas a ser tomada para Ar-condicionado evitar uma aquele tipo de delas? coisa. Não, tem Não que chega a cuidar a ser isso? umidade. Ah, Tem que ter entendi. um teor, se não me engano, abaixo de 10%. Acima disso Gente, já que é loucura, eu perigoso. nunca imaginei na vida isso. É. Então, assim, essa parte de beneficiamento de grãos, então, assim, tanto soja, milho, algodão e tudo, é um assunto bem delicado. E daí você acaba estudando sobre toda Tem vez que que tem um estudar. cliente novo, Sim, você acaba tendo que estudar tudo de exato. novo. Tem que estudar. Que nem eu já tinha feito um armazém graneleiro, né? Que era de grãos mesmo para ração animal. Então, estudei sobre aquilo. Agora é sobre algodão, que já é uma outra coisa, já Nossa, é é outro diferente. mundo, Aí eu né? tenho que estudar sobre isso também, porque não é só eu ir lá e falar, não, vamos lá, instala extintor, hidrante, nananana. Tá, e vai pegar fogo do mesmo jeito. E a ideia já é que é A ideia prevenção, é na que não verdade. pegue fogo, né? Ou se pegar fogo, então assim, vamos deixar fardos separados, porque daí não vai pegar fogo em tudo, entendeu? Então tem todo, né, umas E tem medidas um ali. monitoramento, imagino Tem eu, né? monitoramento, tem. Inclusive, eu estava pesquisando sobre isso, né? Porque preciso estudar bastante para entender Sim. todos os riscos, né? Fazer uma análise de risco. E descobri que tem um detector que consegue detectar antes do incêndio chegar na superfície e tudo. Estou estudando sobre isso agora, porque é um produto internacional, tá tudo escrito em inglês e eu vou ter que dar um jeito de entender isso para poder oferecer para o meu cliente a melhor solução para ele. Claro, é. Então, assim, quando te contrato, é contrato tudo isso, né? Isso que é Contra tudo isso. interessante, né, gente? Essa é a Que diferença não de um é profissional especialista e um que talvez não seja, porque ele vai lá, vai instalar o o que está na norma, básico, o básico, e é isso, não vai dar uma instrução mas daí não é sobre. nem prevenção, né? Porque daí é só Não, é para tirar um combate. certificado. Daí, Exato. perdão, que daí é totalmente diferente. Uma coisa é projeto de combate, outra é Isso. prevenção, que É. daí são coisas Por isso diferentes, que a né? gente chama que é projeto de prevenção e combate a incêndio, porque você precisa prevenir e você precisa combater, Sim. né? Então, assim, o nosso foco no escritório é sempre a prevenção. Olha que interessante. Nossa, e é um mundo totalmente à parte, na verdade, né? E por isso que também você vive de lá para cá, correndo, fazendo todas essas coisas, porque imagina, né, atender todo o Brasil querendo é uma consome muito, na verdade, né, mas é uma É, necessidade, é uma né, necessidade. já que tem poucos especialistas, na verdade, né. Daí a gente acaba atendendo vários lugares E a dificuldade, diferentes. então, é mais a pessoa entender realmente Como que ele importante é precisa isso? disso, né. Que ele está fazendo aquilo não é para o corpo de bombeiros ver, para ele ganhar um certificado, conseguir a licença de operação da fábrica dele. Não, ele está ali fazendo tudo isso para proteger os funcionários dele, para proteger o patrimônio dele. Então, assim, também é uma questão financeira, né? Sim, Porque por mais que você tenha seguro, né, porque a maioria tem seguro, imagina, você para a sua fábrica. Se entende. pegar fogo, É, você vai ficar dias com a sua produção parada, claro, né? Então isso também é custo. é. Então pensando também na parte financeira. Ô Glenda, aquele incêndio que ficou muito famoso no Brasil, daquela balada, acho que foi em Santa Maria, não foi? Santa Maria, Santa foi a Maria Kiss. foi na isso mesmo, tá. Porque lá, na verdade, teve produtos que ajudaram a causar o incêndio, né, a causar não, a a As propagar o incêndio, né. Então é, teve tecido, tem a questão do estupim, né, que foi acho que eles os são fogos os lá. fogos, que isso foi, É uma né, burrice, né, gente? Soltar fogos dentro de um local fechado, né? inaceitável É apenas, né. inaceitável. Inaceitável, né, inaceitável é as É, mortes que aconteceram. Mas, assim, é isso, na verdade, existe alguma norma agora existe, né, eu imagino que existe. agora Já porque, assim, existia. porque mudou muito o Mudo. antes. Mudou muito. Mudou. Aqui no Paraná mesmo tem uma lei que foi feito depois, né, de toda a tragédia e tudo mais, que mudou e passou a ser mais. Primeiro que a fiscalização do Corpo de Bombeiros começou a ser mais eficiente, né, e pegar mais em cima ali. As normas mudaram um pouco, mas assim já existia normas para isso. Então, Só por não eram exemplo, usadas, assim. o que causou incêndio foi os fogos e o que matou as pessoas foi a fumaça tóxica, né. Então as pessoas Que foi morreram gerado do lá, quê, será? foi por conta do material que tinha no teto.
Ah, que entendi. era um material acústico que não poderia estar lá, porque assim, os materiais que você emprega, né, principalmente em locais de reunião de público, que é uma boate, né, eles têm uma classificação, eles têm todo um controle. E aquele material não podia. E eles colocaram porque era mais barato, né? Ah, Mesmo sabendo que entendo. não podia, eles colocaram. Então, quando queimado, ele gera uma fumaça tóxica. Então, em poucos minutos, todo mundo morreu asfixiado. E não queimado, nem só pela Queimado e fumaça nessa. em si, porque a fumaça também faz muito mal e tal. Tanto que teve muita gente que morreu no hospital depois, né? Por conta da Por fonta conta da fumaça tóxica. que foi inalado, né. Isso, é. Sabe que há, sei lá, 20 anos atrás eu trabalhava numa loja de tapete lá em Jaraguá do Sul, né. E lá eu lembro vagamente, assim, depois eu nunca precisei mais usar, então no fim, né, mas eu lembro que tinha carpetes que ele não pegava ele não propagava fogo, que na verdade ele derretia o local Isso, onde, né, tivesse ali uma faísca, alguma coisa que caísse, mas ele não propagava. Isso é muito importante, né, esses isso. São materiais esses que materiais que a você está gente pode falando, isso. né. São 2 tipos de testes que eles são que o material passa para poder ser aprovado para ser utilizado nesses casos, né. Que é o de propagação de chamas, né, então ele não pode propagar chamas, e o segundo é a toxicidade da fumaça. Ah, Então, esses entendi. 2 testes. Então, aí dentro desses testes, ele é classificado, e daí pela norma do Corpo de Bombeiros você sabe se pode ou não ser empregado aquele material. Então, é muito importante isso também. Então, assim, são várias medidas que a gente toma que é importante para a prevenção, sabe? Então, assim, se acontecer algum, que nem a gente pensa sobre a saída de emergência, a largura de saída, a largura da porta, se a porta abre para fora, se ela tem antipânico, sabe? Então, são várias coisas, compartimentação para o incêndio não passar de um lado para o outro, num prédio, de um andar para o outro, porque o fogo vai subindo, né? Então, assim, são várias as medidas que a gente toma para prevenção. Ou pelo menos para atenuar os estragos que o fogo vai fazer caso ocorra um incêndio. Entendi. Você consegue nos dizer, assim, dar dicas para que quando esteja com fogo dentro de casa, por exemplo, o que fazer, o que não fazer? Você consegue elaborar, assim, né? Uma dica assim que eu acho bem importante, porque você pode piorar, e eu sempre comento assim, é a panela de óleo. Muito comum, você deixa lá, sei lá, coloquei um azeite, deixei aqui aquecer e acabei esquecendo. Ele pega fogo. Você não vai jogar água. Se você jogar água, ele vai explodir aquilo, vai aumentar o fogo. Então, o que que você faz? Tampa a panela. Pega a tampa dela, tampa. Ah, não tá a tampa ali? Pega o pano de prato, molha e joga em cima da panela, sabe? Então, assim, é um tipo de cuidado, porque assim, eu já vi incêndios por conta disso, porque jogaram água na panela de óleo. Ainda mais se for aquele óleo para imersão, fritura e imersão, que é Sim, bastante óleo, né? sim. Então, assim, dá uma mega explosão. Então, é bem importante. Eh, Como em casa, normalmente ninguém tem um extintor, mas eu deixo a É. dica aqui, gente, tem um extintor em casa. E qual é o extintor? Porque tem vários, né? Então, o mais prático para você ter só um é o de pó químico ABC, porque são 3 classes de incêndio, 4, né, tem a D também. São 3, mas são os 3 principais, que é a A, que é quando tem profundidade, por exemplo, madeira, estofados e tal, a B, que é de elétrica, e a C, eu vou falar agora que eu não lembro exatamente qual que é, desculpa, gente. Imagino. Então, assim, esse extintor, ele consegue combater os 3 tipos de incêndio. Então, para você ter só um, ele é pequenininho, 4 quilos, qualquer pessoa consegue Manusear. manusear. Então, eu aconselho ter um extintor desse em casa, porque em caso de qualquer, né, princípio de incêndio ali, numa tomada ele vai servir, no caso da panela com óleo ele vai servir também, entendeu? É. E tem aquele caso, Glenda, que é, por exemplo, se a porta tá fechada, como é que é? Se entra ar, pega fogo. Você nunca abre uma porta, uma janela quando tá pegando fogo, porque daí Ah, mais oxigênio aumenta o fogo. por conta do oxigênio. Isso. Então, assim, por exemplo, tá pegando fogo aqui, a gente vai sair, porque, tipo assim, sei lá, eu não tenho extintor, não tenho hidrante, eu não posso fazer nada, eu vou ligar pro bombeiro, eu vou sair do local. E Primeira vai coisa, fechando as portas, se fecha as puder, né? portas. Exato. Você sai fechando portas.
né, primeiro que vai evitar essa corrente de ar, que Sim. alimenta o fogo, e segundo que vai concentrar fogo no local. Então, por exemplo, pegou aqui na sala, os quartos estão fechados, Bem provável que ele então não vai bem chegar provável lá. não vai chegar lá no quarto. Agora, se a porta estiver aberta, com certeza A vai pegar corrente de fogo. ar leva o Vai fogo levar o daí. fogo. Então, sempre vai fechando as portas por onde você vai passando. E assim, a primeira coisa é, sai do local. Não vai tentar apagar o fogo, assim. Se você É, não tem esse se você não conhecimento. se você tem isso, Se né. você não tem o conhecimento, mesmo que você tenha um extintor, um hidrante, mas você não sabe operar aquilo, Pega o mais importante, deixa, né. esquece, só sai da É. edificação e aí liga para o corpo de bombeiros e fica no local seguro. Eu digo, pega o mais importante, pra quem tem filho é É, filho, e pra quem tem pet é o pet. pet. Você pega o pet, o E seu bora, filho e vai e embora. vai embora. É interessante isso, né, mas imagina quanta acho que falta mesmo essa questão da informação, falta muita até literatura sobre isso e até de repente, Falta. assim, como é que eu vou te dizer? Em filmes, por exemplo, ter sabe educativo? Porque tem É, tanta coisa, aparece tanta e coisa em filme filme, mostra, né. então, e filme mostra muita mentira. Olha, Sabe essa história de ligar o chuveiro automático e molhar o local inteiro? Isso não acontece. De tocar o alarme de incêndio e disparar os chuveiros automáticos, não não acontece. acontece? Não, não é pelo alarme de incêndio que você dispara o Me conta. chuveiro. Olha, gente, olha quanto assunto. Não, não é. O chuveiro automático, ele funciona com um dispositivo, ele tem um bulbo de vidro que ali dentro tem um líquido. Esse líquido ele pode ser aquecido até uma certa temperatura. Depois disso, ele estoura, então a água tá ali paradinha esperando. A hora que esse líquido, né, esse bulbo estoura, Sim. a água sai. Então tem várias temperaturas, porque você tem locais que a temperatura é muito É elevada, maior, né. né? Então aí tem várias, cada um tem uma cor. Então é assim. Então para você disparar um chuveiro para ele funcionar, você precisa de um calor. Não apertando o alarme de incêndio. Ou com uma fumacinha. Tem gente também, fez uma fumacinha, pá, dispara. Não, não dispara. Chuveiro, ela diz isso, que é o nome aqueles que ficam assim, normalmente em indústria, ou até em alguns prédios comerciais precisa ter, né, norma que tenha, né, aqueles chuveirinhos que aparecem assim, do nada no gesso, sabe, uma coisa nesse É. sentido, né, Aham. que não tem como deixar bonito aquilo, né. Não tem os acabamentos Mais ou menos, né. diferentinhos. É. Tem uns que ele é embutidinho. Ele parece um spotzinho, né, e aí ele tem uma tampinha. Aí quando ele vai acionar, ele desce. Ele desce? É. Eu nunca esse eu não Tem algumas conheço. coisas diferentes. Então, tem algumas coisas, porque o povo odeia na parte da decoração isso, né. Todo mundo quer esconder o extintor. Pra que deixar o extintor à vista? Eu sou uma, eu não quero esconder, eu digo assim, toda vez que eu vejo um extintor eu digo: "Já sei que podemos trocar a porta, já sei que podemos tem que deixar a vista ali com vidro transparente, é tudo certo". Eu sempre chego nos Aquele locais, aí tá lá. vermelho, eu não suporto É. o vermelho da decoração, amiga, é a cor que eu não suporto. Não, mas realmente ele não é bonito. O Não. hidrante, ele aparece muito, é aquele negócio grandão, vermelho ali e tal. Trocar a cor pode? Pode, Porque, na verdade, o pode. que eu faço? Só na intuição, né? Eu troco a cor e deixo o vidro transparente realmente, né? Tem O que gente que usa o reflecta. Eu até costumo não usar o reflecta, sabe? Porque ele dá uma escondidinha, na verdade, dá. né? Então ele vira um espelho, Deus não acho muito legal. O que tem que ter? Você precisa ver que lá é um hidrante. Então, você pode ver que na porta vermelha, que é Tem uma né, placa tradicional, ainda, né? ele tem lá um visor. Pra você poder ver que ali é Sim. um hidrante. Então é a mesma coisa. Você pode, por exemplo, pintar aquilo e deixar o visor ali, ou então colocar uma porta toda de vidro, a caixa toda de vidro, ou a caixa de inox com a tampa de vidro. O importante é você ver que lá é um hidrante. Sim. Aí você pode mudar e ter a placa de sinalização. Porque Que é também, muito importante, né? porque senão ninguém coloca a plaquinha lá e tem que ter a placa indicando que lá é um hidrante. Muito legal. Mas dá pra gente incorporar um pouquinho de decoração ali nos preventivos? É porque às vezes é necessário, né? Porque assim, é É necessário. porque às vezes o local não contribui muito, né? Assim, às É. vezes é no hall de entrada. Gente, o hall de Então, entrada, que nem assim, né? como eu trabalhei muitos anos antes de me formar engenheira com arquitetura, com design de interiores. Você entende, né? Eu entendo. É. Então, assim, às vezes eu pego, coloco lá, aí às vezes tem a norma, porque tem norma, né, pra você distribuir e tal. E aí eu penso, tem que colocar aqui. Aí eu fico,
Gente, se eu colocar aqui, a arquiteta vai querer me Me moer. matar. Nossa, ela vai me xingar para Até a sempre. terceira Daí geração. eu tento já pensar num local onde fica, né, menos vai atrapalhar Agressivo, assim, menos né? agressivo. É, Que- que assim, vai estar visível, porque precisa estar, mas também não vai detonar a decoração, né. É, porque daí às vezes não tem muito, né? Como é que eu vou te dizer, né? Ou o extintor mesmo, ele pode ser cromado, ele não Olha. precisa ser vermelho, em alguns estados, né. Porque Aham. assim, a legislação do corpo de bombeiro, ele é estadual, né, então cada estado tem a Tem as suas sua. normativas, Isso. né? No caso aqui no Paraná, ele pode ser de outra cor, não precisa ser vermelho. É. E saída de emergência também entra no teu. Não tem nada a ver. Então, saída de emergência também? É, a saída. Não, luz de emergência, falei errado. Luz de emergência, sim, claro, a gente também tem que dimensionar a iluminação de emergência. E isso. O que que mais tem no seu projeto que precisa? Então, além dos extintores, além disso, tem as saídas de emergência, com Saída de toda certeza que emergência, tem que ter, né? A sinalização sinalização, e a que é iluminação de padrão, emergência. e a É, luz de emergência. isso. Isso aí é as medidas de prevenção básica, que é o que toda edificação tem que ter. E aí depois Aí aí a depois começa especializada tem isso, todo aí depois pode ter hidrante, pode ter alarme detecção, chuveiro automático, compartimentação, separação de edificação, daí tem várias vai indo outras ali, aí vai dependendo do. conforme o tamanho e, o grau de risco. O ideal mesmo, então, na verdade, é para quem quer uma indústria, por exemplo, é que seja feito paralelamente ao projeto da indústria, né? Isso, tem que ser O tudo ideal dos pensado. mundos que quase não existe, É, porque eu imagino que isso porque, é por muito difícil, exemplo, né? a parte de saída de emergência, isso começa lá no projeto arquitetônico. Quando você É. está concebendo ele, você tem que pensar que, o corredor precisa ter, sei lá, no mínimo 1,20, né? A porta, ela vai ter que abrir para fora, né? Então, assim, já é pensado antes, tem que ser Sim. pensado antes, Olha que né? interessante. É muito detalhe, na verdade, né? Muito. Pessoal, assim, ó, procurem o Instagram da Glenda, o site dela também é bem completo, né? Ela vive postando e acho que isso é muito importante, assim, você tentar comunicar o máximo de pessoas possíveis, né, Glenda? Isso. Sobre a A necessidade gente procura de postar tudo bastante dica, isso. explicar sobre essas coisas, né, bem detalhadinha, de uma forma bem didática para todo mundo entender. No nosso Instagram tem bastante Que postagem isso é muito interessante. importante, na verdade, né, até como ela mesma disse algumas vezes aqui, né, você que tem casa, né, então faça a sua parte ali, né, para que isso seja uma prevenção mesmo, né, e não que É, você não utilize isso, né. é. Então hoje nós tivemos aqui a Glenda Sakamoto. Glenda, deixa o seu Instagram então para o pessoal que não te conhece ainda, né. Tá, o nosso Instagram é @Sakamoto Engenharia, Sakamoto com K, e lá tem bastante dica, segue a gente que vocês vão ter bastante conhecimento. Legal. Então eu quero agradecer ao pessoal da Estudo Capto, né, que está aqui com a gente, e o pessoal, a Janja Confeitaria também, né, e também agradecer a Lute Iluminação que promove tudo isso junto com o Estúdio Capto. E eu quero que vocês sigam a gente no nosso Instagram, no nosso YouTube, né, se inscrevam lá no nosso canal. No Instagram nós estamos como Iluminar Podcast e nós estamos também no Spotify. E até a próxima, pessoal.